Shabbat Shalom, amigos do canal Israel no Caminho. Meu nome é Fernando Fleischmann. Hoje eu tô aqui com a Natália Brandi, uma irmã muito preciosa, para a gente falar sobre a Paraxá Yitro com vocês. Shalom, Natália, tudo bem? Shalom, Shabbat Shalom, pessoal, tudo bem? Tudo bem. E nós estamos aqui então para comentar essa Paraxá que é uma Paraxá muito simples, mas cheia de conhecimento, cheia de lições. É a Paraxá de Yitro, Paraxá de Jetro, né? Que ela está no livro de Shemot, Êxodos, do capítulo 18, versículo 1 até o capítulo 20, ao versículo 23. Algumas sugestões da palavra para complementação da Paraxá é na Haftará. Nós temos o profeta Isaías, do capítulo 6, versículo 1 ao capítulo 7, versículo 6. Mateus, no capítulo 5, versículos 17 ao 32, e Romanos, capítulo 2, versículo 17 a 29, né? Essa paraxá, ela começa, acredito que com um alívio para Moshe, né, Natália, que o sogro vem, o sacerdote de Midian, que era um sacerdote de um outro povo, que também reconhece o Eterno como Deus, reconhece as maravilhas que o Eterno fez sobre o povo dele, mas vem trazendo boas notícias e a família de Moshe para se encontrar com ele, né, os filhos, a esposa. É um momento, eu acho, muito refrigério para Moshe, né? Mas sobre essa paraxá, sobre esse começo, sobre ser um sacerdote de outro povo e vir se encontrar com o povo escolhido, o que que você acha que essa representação que a paraxá quer falar conosco? A gente fala assim, né? É tão bom você ver que mesmo a pessoa sendo de uma outra, né, crença, ele tinha vários deuses, né? Ele tinha isso. Quando ele tem um encontro verdadeiro com o Eterno, ele reconhece ele como seu Senhor, né? E aí se fala até no 18, Êxodo 18:12. Ele fala, né? Então, Jetro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus, né? Então, a gente fala assim, quando a gente reconhece, né? Você fala no caso, hoje, quando a gente entrega a nossa vida a Yeshua, que a gente reconhece Yeshua, a gente vê todo esse senhorio, todo esse poder de Yeshua, e aí a gente, é impossível a gente não fazer sacrifícios, né? É impossível a gente não entregar a nossa vida a Ele e viver de uma forma diferente, né? E aí eu acho que foi um momento muito bom para Moisés quando Jetro chega, né, e ajuda ele, porque ele mostra para ele toda essa parte, assim, né, porque Moisés fazia tudo sozinho, ele que tinha a direção de Deus, né, Deus escolheu ele para isso, então ele tinha uma responsabilidade muito grande. E aí eu falo que Jetro ele veio trazer para a gente como trabalhar em equipe, como ser uma equipe, né? Como a gente precisa ter pessoas próximas da gente para a gente caminhar junto, né? Um ajudando o outro, né? Claro que a gente vai ter umas desavenças de vez em quando, porque como todo trabalho em equipe, cada um pensa de uma forma, né? Mas o que nos une quem é? É o Senhor, né? Então se fala, ali Jetro mostra para Moisés que ele pode sim escolher pessoas, né, confiáveis para ajudar ele nesse caminho, para ajudar ele com tudo isso. E Deus se agrada, porque é uma coisa que funciona, né? Que dá certo. E aí a gente fala, é tão engraçado que Jetro veio, né, nesse período, reconheceu Deus, entregou a sua vida a ele, ajudou Moisés com isso e depois ele partiu. Então você fala, ele precisava deste período para que isso acontecesse na vida dele, né? Todo esse trabalhar do Senhor na vida dele e a ajuda que ele precisava dar para Moisés era exatamente essa. Então, esse papel escolhido dele é uma paraxá muito legal, mas é uma paraxá que fala muito mais, né, Fê? O que que você vai contar para a gente agora? Eu vou contar assim algo surpreendente, na verdade, mas só para complementar o você perfeito que você falou. E a palavra fala pra gente, garante pra gente, né, que na multidão de conselhos é onde há sabedoria, né? Então, eu acho lindo isso que o Eterno ele levanta para cada situação um tipo de ferramenta, né, para auxiliar na nossa missão. E no caso de Moshe aqui, a ferramenta era o conselho, era uma pessoa, né? Era o próprio Jetro.
E aqui, quando ele levanta esses líderes, mostra exatamente o que você falou. Isso eu queria deixar marcado para as pessoas, que não importa a distinção assim de como eu penso, de como eu ajo. As pessoas, debaixo de um propósito, elas conseguem estabelecer a vontade do Eterno. É Apesar de isso. serem muitos juízes, muitos líderes, o propósito que eles tinham era um só: julgar Israel segundo os padrões e a lei do Eterno, né? E aí, o que que acontece mais pra frente, que a gente precisa mencionar aqui? Você vê como Jetro preparou o terreno para Moshe, né? É. Deu aquela ajuda que ele precisava e foi o fôlego que eles precisavam para continuar a viagem, chegar depois da saída do Egito, depois de 50 dias até o Monte Sinai, até o pé da montanha, onde o Eterno, ele pede para nós uma preparação. Ele fala, olha, manda o povo se preparar, que daqui a 3 dias eu vou descer, eu vou falar com eles, que eles fiquem ao pé da montanha, que ninguém suba, que ninguém passe esse limite, mas eu vou falar com vocês dali. E o que que eu acho impressionante dessa paraxá? Que além dela ser o início das 10 palavras, dos 10 mandamentos que o Eterno dá de toda a Torá, né, ela começa aqui. Eu acho interessante o modo como o povo fez para receber essa palavra. Eles se prepararam, né? Eles prepararam o coração, eles prepararam a mente. Imagino o povo ali naquela expectativa, todo mundo meio sem dormir, né? Falando, ai meu Deus, é daqui 3 dias. Não, é depois de amanhã, não, agora amanhã não. Putz, chegou o dia, né? Aquela expectativa de conhecer o Eterno por quem ele é. Isso fala muito comigo hoje, Natália, porque assim. É, hoje em dia, quantas vezes a gente meio que na correria, às vezes, não, eu vou orar ali 5 minutinhos antes de deitar, tá tudo certo, não, vou correr aqui, vou ler aqui só pra fazer o cheque da rotina, né? Não, olha, eu busquei, eu orei. Quantas vezes a gente não faz sem uma certa preparação, sem um certo zelo, né? Quando o Eterno pede pra gente se preparar, ele pede pra gente, não, assim, seja zeloso por aquilo que eu vou fazer, em como você vai me encontrar, em como você vai me receber, né? E quando o povo, ele se guarda aqui, a palavra fala o quê? Que em som de chofarotes, que em relâmpagos, em trovões, uma grande nuvem, o Eterno desce para falar com eles. Ou seja, a nossa preparação, a forma como a gente cuida daquilo que o Eterno fala para nós, também tem uma recompensa e uma consequência, né? E aí ele fala sobre as 10 palavras que ele começa falando: Eu sou o Adonai, seu Deus, que tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ele começa falando para a gente não ter outros deuses. Ele estabelece um padrão de conduta que toda a Torá vai depender disso. Se você quiser resumir a Torá, os 10 mandamentos resumem tudo. E Yeshua vai ainda e simplifica ainda mais. Fala, não, não, só dois bastam, né? Para simplificar. Mas aqui é como se o Eterno estivesse integrando um manual de construção, assim, um manual do construtor. Siga por essa reta, por esse caminho que vocês vão encontrar a vida. E o que é mais É. impressionante são coisas que não são muito difíceis de cumprir se você for pensar, poxa, não assassinar alguém. Gente, eu acho que é fácil a gente não querer matar uma pessoa. Olha, não roubar, Então, não. Deixa eu falar, pode falar. não, você fala, o que ele deixou para a gente é tudo aquilo que você fala assim. é, Parece que ele tinha, assim, ele já sabia quem era cada um de nós, ele já sabia o que cada um de nós precisaria, e não só o povo daquela época, mas até o final dos tempos, né? É muito legal de ver. Eu fico muito feliz, assim, de ler essa paraxá todinha, porque ela fala com a gente o tempo inteiro. É É maravilhoso. É muito legal. exatamente isso. Você matou a chave. É o manual entre aspas, né? O manual da salvação. Porque se eu vivo por esses 10 mandamentos, eu vejo em Yeshua o cumprimento deles, É, né? Eu vejo na vida de Yeshua e naquilo que ele prega o cumprimento disso, ou seja, os 10 mandamentos me levam a Yeshua e Yeshua me leva ao eterno. É isso. um caminho assim. Aqui de uma forma até descontraída, eu brinco muito, eu falo assim: Yeshua era o caminho, mas ele deixou uma porta, né? Então a Torá é a porta, os mandamentos de Deus é a porta, e aí depois a porta vai me levar para o caminho que é Yeshua, né? É, Então aqui eu vejo como início, como uma porta que o Eterno coloca diante de todos nós, falando: você quer atravessar? Você quer ver o que tem depois dela? Anda por essas leis.
aqui até o final, só para a gente, eu vou passar para você, mas o final da Paraxá é lei sobre o Mishkan, até falando de alguns modelos já do tabernáculo, de como Moshe iria construir, né? Depois que ele Uhum. sobe, que fala do altar de Deus, né? Aqui, ó. Do mesmo modo, não façam degraus para subirem ao meu altar, para que vocês não sejam descobertos com falta de decência. Falam de leis assim, não da construção em si somente, mas de começando a preparar Moshe para receber aquele modelo do tabernáculo, aquele modelo do Mishkan, começa a preparar como os sacerdotes iriam se comportar, né? Assim, olha, não constrói degraus, você tem que ser mais prudente, né? Não pode estar tá descoberto. Ele começa já a atrair Moshe para falar o resto da revelação, o resto da Torá, o resto da lei e do tabernáculo em si, né? E isso mostra para que o que para gente, né, Natália, que a porta é só o início do caminho. E conforme eu trilho o caminho, quanto mais eu estou nesse caminho, mais Deus me revela quem Ele é, mais eu tenho acesso à vontade dele, mais firme eu estou no propósito dele. Não é isso? É isso mesmo. E você fala, quando você fala que Yeshua veio, né, para nos mostrar essa porta, aí a gente lê em Mateus 5,18 que diz que em verdade vos digo, né, que até os céus e a terra passam, mas a lei jamais passará. Então você fala assim, como deixar a lei para trás? Não tem como. A lei é a base de toda a situação. Aquilo que foi deixado lá atrás e confirmado através da vida de Yeshua é aquilo que a gente tem que seguir. Então não tem como separar uma coisa da outra. Tá tudo interligado. Isso. Tudo Perfeito. interligado. E Perfeito. aí eu acho assim que para a gente até dar sequência assim, né? Para a gente falar, no Salmo 19, ele fala assim, ó, né? Para a gente fechar essa parte dos mandamentos. A lei do Eterno é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Eterno é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Eterno são retos e alegram o coração. O mandamento do Eterno é puro e ilumina os olhos. O temor do Eterno é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Eterno são verdadeiros e todos igualmente justos. E aí, lá no finalzinho diz: As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Eterno, minha rocha e redentor meu. Então, você fala, resume tudo que foi dito antes e nos direciona para seguir exatamente a lei, né, que é perfeita e restaura a alma, os preceitos que ele deixou depois de todas as direções, né, para a gente seguir. A gente tem que ter o temor e entender que Deus é justo e que tudo que sair dos meus lábios e do meu coração, se estiver na presença dele, tá tudo bem. Porque ele é a nossa rocha e redentor. Mas, né, a gente tem que ter muito cuidado com tudo que a gente faz, porque o Senhor está vendo tudo que a gente faz, né? Não precisa ter ninguém, mas o Senhor sabe, né? Até a gente estava falando sobre algumas experiências, né, pessoais, e aí você fala, a gente tem que buscar esse arrependimento, a gente tem que buscar como Yeshua agiria, né? Como ele faria? Ele é o nosso maior exemplo. Então, é buscar isso, né? Essa sabedoria do eterno que ele deixou para a gente há muito tempo atrás. E a gente tem que concluir isso de forma com sabedoria, né? Exato. Que importante, né? Não é como a gente começa no final das contas, mas é como a gente Isso. termina a carreira, né? Como o Shaul, Isso. como o apóstolo Paulo, ele fala, né? Combati o bom combate, eu completei a carreira, né? Então, isso mostra pra gente que o zelo não é só se preparando para receber algo do eterno, a palavra ali, mas o zelo, a forma como a gente lida com a palavra hoje, a forma como a gente trata as coisas de Deus, tem que ter esse zelo diariamente, né? Você É, resumiu tudo assim de uma forma linda, é prosseguir. O Salmo 119 fala que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, né? Ou seja, a lâmpada ela ilumina o caminho, ela ilumina a nossa vida. Então, não tem como ter luz longe da palavra, né? E eu acho lindo isso que assim, quando a gente prepara
o coração para se encontrar com Deus, ele se encontra com a gente. É isso que essa Isso. paraxá me deixa de maior lição, assim. O Eterno desce para o monte, não é o povo que sobe o monte, o Eterno vem ao encontro. Então, se eu quero me encontrar na presença do Eterno, o que que eu preciso fazer? Ter zelo por Ele, obedecer a palavra, ter intimidade e buscar Ele acima de todas as coisas, não é? É, é isso mesmo. É isso. E vocês leiam a Paraxá para vocês entenderem tudo isso que a gente falou com vocês, né? Gravem ela no coração, porque se a gente seguir tudo isso que está sendo dito aqui nesta Paraxá, a gente está bem, Tá né? muito bem, tá muito bem, na Muito bem. verdade. Então, E é isso, muito boa. Eu gosto muito dessa paraxá. É uma paraxá que você fala, o Senhor resgata até aquele que a gente nem sabe, no caso de Jetro, né, que era de um outro lugar, de uma outra situação, o Senhor traz, ele reconhece. Então a gente fala assim, somos pequeninos na mão do Senhor e ele sabe quem é cada um de nós, né? Tanto que quando Jetro veio, o Senhor já sabia quem ele era. Ele exato. preparou aquele momento todo, né? Então, que o Senhor prepare para cada um de vocês que estão aqui nos ouvindo, que vocês recebam essa palavra no coração e que vocês tenham momentos assim com o Senhor, de encontros verdadeiros, né? E que Yeshua habite em cada um de nós. Perfeito. Um Shabbat Shalom para todos vocês, amigos do canal. Nos encontramos na próxima Paraxá e que vocês tenham uma semana, um Shavuot de bênçãos na presença do Eterno. Shalom, Amém. minha irmã, e o Eterno Shabbat abençoe você também. Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.